Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos iniciar a segunda quinzena, a partir desse vídeo, com um dos principais conteúdos para o primeiro ano, que é o movimento. Hoje nós vamos dar uma introdução a esse estudo do movimento a partir de agora, vamos lá. Bom, o estudo do movimento dentro da física está dentro de um grupo de conteúdos chamados de cinemática, certo? Na verdade, de forma geral, a gente chama de mecânica, que é o estudo do movimento, como nós já vimos antes, mas inicialmente nós vamos tratar dessa cinemática, que é o estudo do movimento, sem se preocupar com as causas deles, dos movimentos mais simples. Mas a gente pode se perguntar, por que estudar o movimento, Por que é importante estudar ele? Aí a gente pode primeiro analisar que tudo no universo está se movendo de alguma maneira. Então, o movimento é uma das principais coisas que a gente verifica nesse universo, certo? E entender o movimento é importante porque ao nosso redor as coisas também se movem, seja ela nos meios naturais, como os animais, como nós mesmos, ou seja nos meios artificiais, nos meios que nós criamos, como os movimentos dos carros, dos aviões, das motos. E entender esse movimento vai ajudar a gente a aprimorar também esses meios que a gente acaba criando. Então, analisando o estudo do movimento, a gente começa dizendo que o movimento é relativo. Ser relativo quer dizer que ele depende de alguma coisa. E do que ele depende? Vamos aqui analisar essa primeira imagem, Nós podemos ver aqui, que temos aqui uma moça que está observando aqui, fora do ônibus onde ela se encontra, os postes, não é isso? A gente pode se perguntar, quem realmente está se movendo? O ônibus em que a garota está ou os postes na estrada? Será que a gente nessa situação tem certeza de quem realmente está se movendo? Nessa outra situação aqui a gente tem, A gente observa aqui uma moça pedindo carona na estrada e a gente vê que para ela realmente quem se move é o carro. Mas para essa outra daqui, que realmente parece estar parada, parece que quem está se movendo são as coisas do lado de fora. Então a gente se pergunta, será que o observador interfere no movimento de alguma maneira? É uma boa pergunta e a gente vai tentar responder todas essas que estão aqui no decorrer desse vídeo, Mas a princípio a gente vai dizer o seguinte, devido à relatividade do movimento, ou seja, a dependência dele de alguma coisa que a gente vai ver daqui a pouco, precisamos estabelecer um referencial quando estudamos uma situação. Então, quando estamos estudando o movimento, a primeira coisa que nós precisamos saber é qual é a referência. E o que é esse referencial a gente vai ver agora. Bom, diz aqui, o referencial pode ser entendido como o ponto de referência utilizado para estudar o movimento. Este ponto de referência normalmente é a própria pessoa que observa o movimento. Então aqui a gente já pode responder a pergunta de antes. Sim, dependendo do observador, de onde ele está, se ele se move ou não, o movimento pode ser compreendido de maneiras diferentes. Vamos então a uma situação. Nós temos aqui um senhor em uma cadeira de rodas e a gente pode se perguntar, este senhor está se movendo ou está em repouso? E aí, pense aí um pouco e tente responder. Ele está se movendo ou está em repouso? Lembrando que em repouso significa estar parado. Ele está movendo ou está parado? E a resposta pode ser duas, certo? A primeira é a seguinte, segundo o seu próprio referencial, ou seja, segundo o seu próprio ponto de referência, que é ele mesmo sentado na cadeira, ele está parado, porque para ele está ali parado sem se mover. Mas digamos que existe alguém que esteja observando a Terra do espaço. Então, segundo o referencial dessa pessoa que observa do espaço, ele está se movendo. Por quê? Porque ele está se movendo junto com a Terra. Então, essa pergunta daqui, a resposta dela depende de quê? Do referencial que nós estamos adotando. Se é a própria pessoa, para ele está parado. Se é para uma pessoa que observa de lá de fora da Terra, do espaço, ele estaria se movendo. Outra coisa muito importante quando nós estudamos o movimento é simplificar as situações para que nós possamos entender melhor. E a primeira simplificação que nós fazemos é tratar um objeto como um ponto material. O que seria isso? Consideramos um objeto como um ponto material quando suas dimensões, ou seja, quando o seu tamanho não afeta a análise do movimento. Ou seja, quando aquele objeto é tão pequeno para o movimento que ele está executando, que o seu tamanho não vai interferir em nada. Então, nessa situação, nós dizemos que ele é um ponto material
E é assim que nós vamos considerar a maior parte dos objetos no nosso estudo, porque isso facilita a sua análise. Temos aqui mais uma situação. Nós temos essa moça que está no alto de um grande prédio, alto, não é? E ela, no momento, observa aqui para a câmera, mas vamos dizer que ela estivesse observando para toda a cidade que está lá embaixo, não é isso? Aí ela observa exatamente para aquele ponto ali, onde nós podemos ver 3 objetos pequenos, que na verdade são barcos. A pergunta é, para essa moça, esses objetos daqui podem ser considerados pontos materiais? Ou seja, do referencial dela, do seu ponto de referência, aqueles objetos são pontos materiais, sim ou não? A resposta é sim, porque do referencial dela, esses barcos são tão pequenos que eles não vão interferir no movimento que ela está analisando. Diante do que a gente viu até então, a gente pode se perguntar, como analisar um movimento então? Então vamos seguir aqui alguns passos que vão nos ajudar a analisar um movimento. A primeira coisa que nós devemos fazer é estabelecer o referencial, como foi dito antes. Não é isso? Porque dependendo do referencial, a gente pode dizer se o objeto vai estar em repouso ou está em movimento. Não é isso? Então, primeira coisa, estabeleça o referencial. E esse referencial é preferível que ele seja o ponto de vista de quem está observando o movimento, certo? É mais fácil assim. Segunda coisa, é preferível que através do referencial escolhido o objeto possa ser considerado um ponto material, porque isso vai facilitar o estudo. E depois nós devemos observar o tipo de trajetória feito pelo objeto. Mas o que seria essa trajetória? Vamos ver agora. A trajetória ela é o caminho que o objeto faz. E essa trajetória pode ser de diversas maneiras. Por exemplo, aqui nós temos uma roda gigante. Se eu analisar do meu ponto de vista, do meu próprio referencial, esta cadeirinha que está aqui, qual é a trajetória dela? Se ela vai caminhar, se ela vai fazer um caminho circular, então a gente diz que ela tem uma trajetória circular. Agora esse carro daqui, do meu ponto de vista, ele vai seguir uma linha reta na direção em que ele está aí aparecendo na figura. Então a gente diz que a trajetória dele é retilínea ou em linha reta, certo? Então aqui nós temos uma trajetória circular e uma trajetória em linha reta. Dependendo do formato, ela vai receber nomes diferentes. Sabendo disso, só falta uma coisa. Devemos fazer as medidas necessárias para a realização de cálculos. Como é que faz isso? Nós vamos ver agora também. Quais são as medidas que precisamos fazer? Primeiramente, temos que saber algo bastante importante. Em física, tudo que pode ser medido recebe o nome de grandeza. Então, qualquer coisa dentro de um fenômeno que possa ser medida, a gente chama isso de grandeza. E é muito importante na física fazer medidas porque os experimentos são feitos com medidas. Sem as medidas, não dá para a gente analisar bem as situações, não é isso? Vamos ver aqui alguns exemplos de grandezas físicas importantes no estudo do movimento. A primeira delas aqui é o tempo. Todo mundo conhece o tempo, né? O que é o tempo? É uma grandeza que mede a sucessão dos acontecimentos. Vamos ver aqui um exemplo em uma frase. Carla gasta meia hora, 0,5 horas, para sair de Arapiraca até o Coité do Noia. Então, qual é a grandeza que aparece aí? É o tempo. A gente observa que a grandeza, que é aqui, 0,5 horas, ela muitas vezes vai aparecer com um valor numérico e com uma unidade de medida. E nós também vamos representar essa grandeza por uma letra, ou por mais de uma letra, dependendo da situação. Então, nessa situação aqui, nós vamos ter que esse ΔT representa o nome da grandeza, que é o tempo. Esse 0,5 é o valor numérico e esse H aqui é a unidade de medida. As grandezas podem ser destacadas dessa maneira aqui. Além do tempo, outra grandeza muito importante no estudo do movimento é o chamado espaço, que para os movimentos em linha reta a gente pode chamar de distância também. A maior parte do movimento que a gente vai estudar será em linha reta, um movimento de um tipo mais fácil, por isso que a gente vai trabalhar com as distâncias. Vamos ver outro exemplo daqui. Nós temos aqui a trajetória de um carro que saiu aqui de Arapiraca e foi até o Coité do Noia, E aqui diz a distância entre as duas cidades é de 23 km. Claro que nesse caso daqui ele está falando da distância percorrida em cada trecho, não a distância em linha reta, certo? E aí, onde é que está a grandeza na situação? É a distância, Está aqui, 23 km por hora. E nós podemos representar assim, ΔS é igual a 23 km.
tanto esse triângulo daqui como esse daqui, na verdade, são letras gregas que a gente lê como delta, certo? E aqui, ó, mais uma vez, nós temos aqui, ó, a representação dessa distância, que é o nosso ΔS. Nós temos o valor numérico, que é 23, e nós temos aqui a unidade de medida, que nesse caso é quilômetros. Por fim, temos mais uma grandeza que é muito importante no estudo do movimento, certo? Que é a chamada velocidade. O que é uma velocidade? A velocidade pode ser entendida como a medida da rapidez de um objeto ao se movimentar. Vamos ver aqui alguns valores de velocidade. Nós temos, por exemplo, aqui, ó, 80 km por hora, que é uma velocidade razoável com que as pessoas andam nas estradas, por exemplo. 343 metros por segundo, que é a velocidade do som. E 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, que é a velocidade da luz, certo? São todos os valores de velocidade. O que a gente observa nesses valores é que todo esse lado daqui que foi circulado tem unidades de distância. E já nesse outro lado daqui são todas unidades de tempo. Então a gente observa que para se medir uma velocidade é necessário a distância e o tempo, que foram as grandezas que a gente viu anteriormente. Então, se eu precisar medir a velocidade, eu preciso saber qual é a distância e preciso também saber qual é o tempo. Se eu souber esses valores, eu posso substituí-los numa fórmula, numa equação, que é essa daqui, ó. A gente pode ler assim, ó, Vm é igual a ΔS sobre ΔT. O que é que quer dizer cada uma dessas coisas? V já sabe de onde vem, é V de velocidade, nesse caso uma velocidade média, que é uma velocidade geral durante toda a trajetória. ΔS é a distância, como vimos antes, e ΔT será o tempo gasto para percorrer essa distância. Agora a gente vai ver um exemplo que vai sintetizar tudo isso que a gente aprendeu neste vídeo. O exemplo diz o seguinte, ainda dentro do contexto daquela situação da Carla. Carla se desloca de Arapiraca até a cidade do Coité do Noia todos os dias. Nesse trajeto, ela costuma gastar 0,5 horas, ou seja, meia hora, e percorrer 23 quilômetros. Analisa a figura abaixo e responda. Aí nós temos aqui a mesma figura já vista antes, e nessa situação é dito na letra A. Do ponto de vista de quem observa o mapa, o carro em que Carla se desloca pode ser considerado um ponto material? E aí, pelo que a gente viu antes, esse carro pode ser considerado um ponto material? A resposta é sim. Por quê? Pois o carro é muito pequeno do referencial do observador. E quem é o observador? Nós que estamos analisando aí o mapa, né? Então, o carro pode ser considerado um ponto material porque ele é um objeto muito pequeno para a situação que nós estamos analisando. Segundo, letra B. Quais grandezas físicas podem ser destacadas no enunciado da questão? Vamos ver o enunciado da questão aqui, ó. Como é que a gente olha de cara se existe ou não uma grandeza física? Normalmente essas grandezas vão estar com números, certo? Às vezes podem estar em extenso, né, escritas, mas na maior parte das vezes estão com números. Então aqui nós temos claramente que ela costuma gastar meia hora, né? E nós temos aqui então uma grandeza, e percorre 23 quilômetros, é outra grandeza, que foram as mesmas que nós já destacamos anteriormente. Nós vamos escrevê-la aqui também. Nós já aprendemos que o tempo, nós vamos chamar ele de ΔT, que para essa situação foi 0,5 horas, e a distância, ou o espaço, vamos chamar de ΔS, que nesse caso daí vale 23 quilômetros. Letra C pergunta: qual a velocidade média de Carla durante suas viagens? Bom, a gente viu anteriormente que para calcular essa tal de velocidade média, que a gente chama de Vm, eu preciso de duas coisas. Quais são elas? Vamos escrever aqui junto com a fórmula. É a distância, que a gente chamou de ΔS, dividida pelo tempo.
Distância barra tempo é distância dividido pelo tempo. Qual é a distância, então? Nós temos aqui na própria questão. Será de 23. E qual é o tempo? 0,5. Então, basta eu dividir 23 por 0,5 que eu saberia a resposta. Fazendo isso de forma correta, nós obteremos 46, o quê? Observe que a distância está em quilômetros, então coloco km barra e o tempo está em horas. Essa foi a velocidade média de Carla na sua trajetória. Por fim, é perguntado: esse resultado anterior mostra que Carla percorre todos os lugares da trajetória com a mesma velocidade? A gente sabe que isso não ocorre. Quem anda de carro, de van ou de ônibus sabe que em algumas trajetórias ele é mais lento, em outras partes ele é mais rápido, depende da situação, né? E a gente sabe que, por exemplo, aqui, ó, essas regiões que estão laranjas dentro do mapa, aqui é do Google Maps, né, elas representam lugares onde o trânsito é mais lento, certo? Então a gente sabe que, na verdade, ela não esteve em 46 km por hora em toda a trajetória, não é isso? E por que obteve esse valor? Porque, como o nome aqui diz, aqui nós temos uma velocidade média, então ele vai fazer uma média da situação, né? Então a resposta aqui é não, pois o valor obtido representa uma média de suas velocidades em diversos pontos, melhor, em diversos trechos de sua trajetória. Pronto, e assim finalizamos este exercício.